Graças a Deus, falando aqui da lição de número 12 do dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical, com o tema O Reinado de Josias, texto áureo, 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Louvado seja Deus para nosso crescimento, para nossa edificação. O texto de 2 Reis 22:8 diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Precisamos, em nome de Jesus, entender a gravidade que é a prática da idolatria, não importa quão bela seja a nossa religião. Nós precisamos entender que a prática da religião, por mais linda que seja, mas que seja com questão de idolatria, provoca maldição, desgraças, miséria e a ira do Senhor, tirando a vida da pessoa, tirando a salvação. O reinado de Josias, da lição, assunto, tema da lição de número 12, do dia 19 de setembro de 2021, o Dia Nacional da Escola Dominical, é um tema de indispensável importância na vida dos que de fato e de verdade acreditam na verdade da leitura do Santo Evangelho. A leitura bíblica da lição de número 12 do dia 19 de setembro se encontra em 2 Reis 22, verso 3 ao 5, verso 8, e capítulo 23, verso 2 ao 5, versos 21, 22 e 25. 2 Reis 22, verso 3 diz o seguinte: Louvado seja Deus! Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. 2 Reis 23, verso 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos
de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Glória a Deus, como todas as nossas lições da Escola Bíblica têm os seus objetivos, também na lição de número 12 do dia 19 de setembro não é diferente, os objetivos específicos para que nós estejamos aí entendendo o porquê disso, porquê de ouvir, porquê investir tempo nisso. O primeiro objetivo dos três específicos é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. O segundo objetivo específico será destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E o terceiro objetivo específico é identificar o retorno da celebração da Páscoa, que era ali esquecida, que era ali colocada em último plano, e isso é de suma importância na vida de uma sociedade, na vida de um povo. Já partindo aqui para nosso comentário, para o nosso conteúdo propriamente dito, nós observamos na introdução: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, ele iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Ponto central do nosso conteúdo de hoje: não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar do Senhor. Josias repara o templo. Já é o primeiro tópico aí da nossa lição, não é? Número 12, do dia 19 de setembro, para a gente evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, que estava então ali escondido, perdido, fora do conhecimento daquele povo de Deus. E no primeiro tópico, que está dividido em 3 subtópicos, Josias repara o templo. O primeiro tópico é: achei o livro da lei no templo do Senhor. O segundo tópico é: o rei rasgou suas vestes. E o terceiro tópico: entendendo a vontade de Deus. Primeiro subtópico: com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros
assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros, segundo Reis 22:4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, segundo Reis 22:8. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. O segundo subtópico: o rei rasgou suas vestes. Ao saber do encontro do livro, Safão, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias, segundo Reis 22:10. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação, segundo Reis 22:11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. O terceiro subtópico vai nos falar de entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, segundo Reis 22:12-14 e segundo Crônicas 34:22. Então, a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que, por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele, segundo Reis 22:18-20. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Jeremias 11:9-17 e 13, verso 27. A síntese do tópico 1: a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento em que entendemos a seriedade, a gravidade que é o não cumprimento com os preceitos do Senhor, precisamos, sem demora, nos conscientizar e tomar decisão verdadeiramente de mudança do nosso caráter, mudança do nosso modo de proceder com relação às coisas sagradas do Senhor. Por isso, o primeiro objetivo aqui é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Quantos têm buscado conhecer este livro da lei, que ainda hoje está disponibilizado a todos nós aqui no Brasil, país tão tremendo no qual se tem toda a liberdade? E, na verdade, o livro tem sido colocado em segundo, terceiro plano, ou até em nenhum plano diante de nossa sociedade, principalmente diante dos que têm responsabilidades diante do povo. Quando, na verdade, deveria, assim como Josias, tomar todo o conhecimento possível sobre este tão tremendo livro, que é a única esperança de toda e qualquer nação, é a Bíblia Sagrada, os homens querendo ou não, concordando ou não. Por esse motivo, um rei, um governador, uma autoridade política, como o caso do Josias, foi bem-aventurado porque respeitou, reverenciou tremendamente a Santa Escritura e decidiu implantar isso no seu reinado, no seu governo. E isso
Não é diferente nos governos de hoje, em todas as esferas do poder e nem muito menos na sua família, na sua casa. Você tem a obrigação de conhecer e colocar em prática na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Para que nós possamos aqui perceber o destaque, a coisa gloriosa que é o encontro com este livro santo, a única condição da salvação da alma, da libertação. Que Deus abençoe. Nós continuaremos já para o tópico de número 2, para a gente estar aí, em nome do Senhor Jesus, cuidando de destacar a dedicação do rei Josias na destruição dos ídolos que é tão necessária nos dias de hoje. Então, glória a Deus, aqui já dando continuidade de nossa lição de número 12, deste dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical, falando sobre o reinado de Josias, aqui já com o objetivo, não é, específico de número 2, de estar destacando aqui de maneira muito especial, louvado seja Deus, o segundo objetivo específico, né, da nossa escola de hoje, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos que invadiam ali a sua nação, o seu povo. Aqui no tópico de número 2, nós queremos compartilhar a renovação do pacto com o Senhor, realizado de maneira tão zelosa, tão tremenda ali, pelo rei Josias, que tanto agradou ao Senhor, tá, ok? A leitura do livro Diante do Povo é o primeiro subtópico deste tópico da renovação do pacto com o Senhor. E o segundo subtópico é a destruição dos ídolos ali naquela nação. Primeiro subtópico, a leitura do livro Diante do Povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todas as pessoas, se todos ali não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura do livro da lei de Deus em 2 Reis 23, verso 1 e verso 2. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa, irmãos, com a escuta da palavra de Deus, quando Bíblia, a palavra, o livro sagrado é lido. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra, ele é duradouro. O segundo ponto ali foi a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, 2 Reis 22:1 e 23:2. Além disso tudo, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado, 2 Reis 23, 4 ao 20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. A síntese deste tópico 2, o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. O que nós precisamos em nome de Jesus, com muito zelo, com muito cuidado, a cada momento, a cada atitude, a cada situação da nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nós temos o cuidado de rejeitarmos todo tipo de entendimento que não proceda do Senhor. Usar a inteligência, mas provar os espíritos que dirigem nossa vida
que põem dogmas em nosso meio, que induzem nossas famílias, nossos comportamentos, nossa forma de crer. É uma obrigação nossa buscar a verdade a respeito dos fatos, para que então nós estejamos conseguindo essa atitude tão importante do Josias, que foi de destruir os ídolos em meio ao seu povo, e assim também as maldições ali contraídas por causa dessa prática que desagradava ao Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando você de maneira muito especial, para que consigamos nós êxito em tirar tudo aquilo que não agradar ao Senhor do nosso meio, do nosso coração, da nossa prática. Tudo isso começa pela leitura do livro diante do povo, pela leitura da palavra. São 66 livros, nem mais e nem menos, que são para a nossa leitura, como sendo nosso manual de vida e de fé na prática do dia a dia. E depois a destruição de todo e qualquer tipo de idolatria que porventura nós ainda carreguemos, enganados ou não, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, ainda aqui dando continuidade à nossa lição de número 12, do dia 19 de setembro de 2021, com o tema O Reinado de Josias, reinado que muito agradou ao Senhor e que precisa a atitude do Josias ser repetida por cada um de nós, em nome de Jesus, já que no tópico de número 3, último tópico da lição de número 19, da lição de número 12, do dia 19 de setembro, para a gente poder, no nome de Jesus, identificar o retorno da celebração da Páscoa do Senhor ali pelo povo de Deus através do rei Josias. O ponto de número 3, ou o tópico de número 3, vem nos falar da celebração da Páscoa, dividida aqui em 2 subtópicos. O primeiro, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. E o segundo subtópico, a maior Páscoa da monarquia. No primeiro subtópico, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi, aliás, a maior celebração desde o tempo do profeta Samuel, no segundo Reis 23, 21 a 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo do Senhor, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. E o Josias conseguiu ali então reorganizar a casa do Senhor, para que então o povo pudesse servir a Deus ali de verdade. Louvado seja Deus, e não é diferente hoje. Louvado seja Deus. Nós vamos observar a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado, conforme o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14, verso 24 ao 27. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubaram os altares a deuses pagãos e destruir ali os sacerdotes que realizavam tais abominações. O rei Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. E ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa como aquela, segundo Reis 23, 21 a 23. O resumo do tópico 3 e último tópico da nossa lição de hoje, não é?
ele vai falar: a Páscoa é uma das mais importantes fontes, importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. O que tem, na verdade, acontecido em todo mundo, não é diferente em nossa nação, é que os homens, na sua inteligência, nas suas ideologias, nas suas argumentações, nos seus conhecimentos, eles insistem em querer forçar de qualquer forma a sociedade a adquirirem, adotarem os seus ideais, as suas ideologias, as suas questões, tirando completamente tudo aquilo que se diz Deus. E aí está a grande desgraça que faz de homens tão grandes, tão capacitados, serem tão estúpidos, apesar das suas tão tremendas capacitações, mas se tornam estúpidos por não respeitarem os servos do Senhor, e por isso experimentarão com absoluta certeza a pesada mão do Senhor sobre suas vidas, suas casas, seus governos, se não respeitarem. Porque nós não podemos esquecer que nosso Deus é amor. Mas Gálatas capítulo 6, verso 7, o Senhor usou o apóstolo Paulo ali de maneira tremenda. Ele disse: não se engane o homem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar na carne contra a igreja, a mão do Senhor vai pesar sobre você e você não aguenta. No entanto, se você, assim como Josias, se humilhar perante a potente mão do Senhor, ele então entrará com triunfo a favor de você. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a sua atitude pode ser equiparada à atitude do rei Josias, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu venho falar